Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Muito bom dia! E a gente tem um novo atacante, né? O primeiro reforço dessa janela de meio do ano do Atlético é Kevin Viveiros. O jogador já confirma um acerto com o Atlético, tudo certo. Informação da negociação trazida em primeira mão aqui pelo canal 3 Pontos. É um prazer poder informar vocês. Mas agora que a gente já tem o jogador, a gente já começa a pensar como o Kevin Viveiros se encaixa no time do Atlético. E acho que é um atacante que chega para ser titular. Eu acho que isso não tem muita dúvida. Apesar do Renan estar brigando pela artilharia da Série B, o Kardec marcando seus golzinhos, acho que a titularidade do Viveiros se justifica muito pelo leque que ele oferece para a equipe. De mobilidade, de ataque ao espaço, de presença de área. Um jogador que faz o ataque do Atlético ser um ataque muito mais versátil e um ataque muito mais perigoso. O torcedor do Atlético tá receoso pelas referências que viu do torcedor do Atlético Nacional, pelo fato de ser um jogador que perde muitos gols, mas isso eu acho que a gente vai conseguir lidar bem, até porque o Atlético é um time que cria muito, isso que a gente tem que levar em consideração também quando a gente fala do Kevin Viveiros. O Viveiros ele não chega com qualquer time, chegam dos times que mais finaliza na Série B, chegam dos times que mais tem grandes chances na Série B. Então ele vai ser municiado e cada vez mais o Atlético organizado com o Odair Helma potencializa essa questão em relação a ele. E cada vez mais um time mais criativo, com dois meias, com o Esquivel, com o Cauã, são jogadores que podem botar o Viveiros numa condição muito boa de finalizar. Um jogador que tem a cara da Série B no quesito físico, um jogador que tem a cara da Série B no quesito de luta, de disputa, de competitividade. Vai ser muito difícil os zagueiros da Série B conseguirem parar o Viveiros. A gente contra o Avaí, a gente já viu que com o ataque com o Kardec e o Peixoto, a gente já conseguiu algumas escapadas. Então o Atlético ele pode ter um jogador que, assim, a tendência é que leve a vantagem fisicamente contra a maioria das zagas na Série B. Algo que o Renan até de certa forma oferece. O Kardec nem um pouco, mas o Viveiros oferece com um pouquinho mais de refino e um pouquinho mais de mobilidade também. O Renan é forte, ataca o espaço, mas o Viveiros ele tem uma outra característica que eu acho que vai desencadear dele fazer gol, que é velocidade. O Kevin é um atacante forte, ou o Kevin é um atacante de presença, mas o Kevin é um atacante muito rápido. Então, quando a gente fala que esses jogadores mais criativos do Atlético vão criar muitas chances para o Viveiros, é muito nesse sentido de achar ele em profundidade. É muito nesse sentido de buscar ele num cenário de finalização, numa disputa direta com o zagueiro. Esticar uma bola pro Viveiros, como por exemplo o Esquivel fez pro Luiz Fernando no último jogo, é uma alternativa ótima de como atacar. E o Viveiros é aquilo. Pode fazer tanto a camisa 9 como um segundo atacante, porque hoje o Atlético joga com dupla de ataque. Então o Atlético precisando de gol, o Atlético precisando encontrar soluções, o Atlético precisando, criar volume ali de finalização. Pode botar Viveiros e Renan. Pode botar Viveiros e Allan Kardec. O Atlético, volto a dizer, ganha alternativas táticas importantíssimas. O Atlético, volto a dizer, ganha alternativas táticas que antes ele não tinha e isso acaba fazendo muitíssimo a diferença. Então eu vou pedir pra você deixar o like que eu separei alguns gols do Viveiros pra gente entender como ele é bom nessa capacidade que ele tem de atacar espaço. Eu separei 10 gols dele, a gente vai analisando na moral. Olha como ele é lançado, disputa direta com o zagueiro, a bola vai quicando, boa finalização. Esses são os gols dele ainda no futebol venezuelano pelo cara bobo. Lançado pelo lado do campo, batida, gol. Esse lançamento que ele se coloca na frente do marcador e basicamente sai de cara do gol, eu gosto muito. Ele faz bastante isso. Espaço curto é um detalhe. Ele também sabe fazer essa finalização em espaço curto. Não precisa ser um lançamento tão longo como esse. Mas olha como ele engole o zagueiro nessa aí. Porra, tá maluco, mano. O zagueiro fica desnorteado, gente. O zagueiro fica desnorteado. Bateu no cara, o cara, se manteve ali em pé, em condição de finalizar, manda uma porrada pro gol. Agora é pelo Atlético Nacional. Bola em profundidade. Eu vou mostrar esse gol de novo, porque tem um detalhe que me chama muita atenção. Olha o desmarque, cara. Olha o desmarque.
Olha a velocidade que ele sai desse zagueiro e entra numa condição de tá na cara do gol. Olha a condição que ele sai desse zagueiro e entra numa condição de finalização. Absurdo, pô. E ainda tem o refino de bater debaixo das pernas do goleiro. Olha esse lateral aqui. Ficou um zagueiro, sei lá. Cara, olha a distância que ele já consegue ficar do cara. Aí vem o outro, né? Não tem nem chance, porque ele bota o corpo na frente. E, cara, o duelo físico a gente já percebeu. Não tem muito o que fazer. Chega na frente do goleiro e bate. Olha essa bola. Espaço curto novamente. Chega fuzilando. Esse contra o Inter na Libertadores. Olha o zagueiro do Internacional, cara. Olha o grau de disputa que o nosso novo atacante ele impõe. Um absurdo, pô. Faz o corte e ainda bate a gol. Novamente, espaço curto, atacando o espaço, dando essa opção. Fez um golaço. Na minha visão, esse tipo de lance vai fazer o Viveiros fazer gol pra cacete no Atlético, cara. Ainda mais Série B, que é um jogo muito aleatório. Ainda mais Série B, que é um jogo que a gente vai ter ali bate e volta toda hora. Eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter com o Viveiros é a capacidade dele acertar o gol. Isso é uma preocupação real que eu acho que a gente precisa ter. É um jogador que tem histórico de gols perdidos. Mas o Viveiros ele vai estar toda hora na cara do gol. O melhor amigo do Viveiros no Atlético vai ser o Zapelli. O Zapelli faz muito bem esse passe em profundidade. O Zapelli tem muito bem essa bola por trás dos zagueiros para o atacante correr. Então acho que vai ser uma relação muito benéfica do Zapelli tendo essa flecha e o Viveiros tendo um arco de alta qualidade. Mas assim é bom ver o Atlético se reforçando. Ah, é um jogador incontestável? Apesar dos valores pagos, não é um jogador incontestável. Não é um jogador acima do bem e do mal. Não é um jogador que, porra, supera qualquer expectativa. Mas é um jogador que claramente chega pra ajudar. É um jogador que eu gostaria de ter no clássico do final de semana. Pô, imagina o Viveiros contra o Maicon, cara. Imagina o Viveiros contra o Jaci, a porradaria que ia ser. Então o Atlético ele acerta na contratação. Acho que o valor investido é um pouco alto. Acho que o valor investido é um pouco acima. Não imaginava um valor tão relevante no Viveiros. Se o Atlético conseguir uma negociação futura, ótimo. Mas nesse momento a prioridade não pode ser o valor. A prioridade tem que ser o retorno técnico. E não adiantava ele chegar no Atlético de 2, 3 rodadas atrás. Ele precisa chegar num Atlético organizado e acho que isso a gente vai oferecer pra ele. Um Atlético organizado que crie pra ele, que faça ele se sentir confortável dentro de uma ideia de jogo. E agora a gente tá fazendo um investimento significativo pra ele nos entregar algo que é muito importante, que são gols. Eu vejo comparação com o Morro Garcia, mas vamos parar de bad vibes em relação ao Viveiros. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.